Fala galera, tô eu aqui de novo, quarta-feira, honrando meu compromisso de colocar um vídeo por semana para vocês. Muito obrigado pelos compartilhamentos, likes, comentários dos últimos vídeos, inclusive do último vídeo, foi muito legal, bastante gente participando. É isso aí, continua participando, vamos parar de conversa, vamos partir para action. Hoje a gente vai falar de persistência e teimosia. Sabe por que eu vou falar de persistência e teimosia? Porque insanidade é fazer as mesmas coisas sempre, buscando resultados diferentes. Fica com essa é a frase de Einstein. Einstein usou, e para mim essa frase, ela significa a máxima da teimosia. E eu faria diferente, eu ainda usaria mudar essa frase dele. Eu diria que teimosia é fazer as mesmas coisas sempre, buscando resultados diferentes, né? Então, a primeira coisa eu queria começar falando sobre as características do teimoso. O teimoso, ele é aquele cara que não aceita mudança, que não ouve, que não vê, que impõe as suas ideias. Ele não tem a humildade de ouvir as pessoas. E ao compreender isso, é claro, você vai se fazer uma pergunta. Será que é possível? Né? Será que é possível não ser teimoso? Sim, é claro que é possível não ser teimoso. Então pensa assim, não se incomoda, não queira fazer prevalecer a sua opinião. Entender o sentimento do outro e a opinião dele é de suma importância. Você precisa estar presente e exercitar o ouvir. Lembra, os 5 atos que compõem a base da expressão humana: estar presente e ouvir. Ouvir. Um dos 5 atos que compõem a base da expressão humana. Compreenda a opinião do outro e para você, e assim você vai conseguir se expressar de uma forma melhor. Beleza? Kao Tanida, um reverendo japonês, ele tem algumas frases, um livro que é muito legal. E dentro desse livro eu encontrei muito conteúdo, e esse conteúdo é importante a gente colocar aqui. Ele fala sobre teimosia, teimosia gera teimosia. Então assim, toda vez que você encontra resistência, você acaba sendo mais teimoso. Você já percebeu o seguinte, os outros teimam porque você teima. Se você não teimar, os outros também não vão teimar, não é isso? Então, teimando, você perde a sua razão. Por quê? Porque você manifesta o seu ego, impõe o seu pensamento. Ainda que você esteja certo, o outro, não aceita a tua opinião. Por quê? Não é porque você está errado, mas porque você quer impor a sua opinião. E imposição gera resistência. Então, a gente tem que saber se colocar também. O teimoso, ele fala que ao mesmo tempo ele é presunçoso. Por quê? Porque aceitar, né, a opinião dos outros não é se rebaixar. E o presunçoso pensa dessa forma. Ele acha que se ele aceitar a opinião do outro, ele vai se rebaixar. Esse orgulho, ele é uma merda. Ele atrapalha você. Ele faz você perder a sua oportunidade de aprender. Então deixa de teimar e você vai deixar de ser presunçoso. Você pode aprender com tudo isso e subir de nível, mas depende de você. Coloca uma porra de uma variável nesse negócio e faz a diferença, faz resultado diferente, você vai obter resultado diferente, entende? Fazer as mesmas coisas sempre é insanidade, né? Fazer as mesmas coisas sempre esperando resultado diferente, coloca uma variável e as coisas vão acontecer para você, entendeu? Alguma coisa diferente vai aparecer. Então vamos falar de persistência. Cara, o persistente ele tem características da humildade, de mudança, de adaptar, né? De se adaptar com as coisas, né? Com as novidades. Ele reconhece os erros dele e ele gera novas estratégias de atuação. É claro, o cara montou o planejamento, seguiu no caminho dele. Encontrou uma pedra, ele vai parar, olhar, vai ter a humildade de parar, olhar, analisar, replanejar e seguir outro caminho. E tá tudo bem, porque ele está fazendo isso porque ele sabe o que ele quer fazer. E ele é persistente. E esse cara tem característica de persistência. Persistência é buscar todos os meios éticos e morais necessários, né, para que o seu planejamento seja posto em prática. Cara, é importante ser ético e é importante ser moral. Entende? Já nessa linha de raciocínio, eu posso pensar num outro ponto muito importante que eu acho que cabe aqui a gente colocar. O persistente, cara, de tanto ele estar alinhando o sentimento dele com a ação, ele tem uma coisa chamada intuição. E a intuição é de suma importância para quem está presente, está conectado com o que está fazendo. Isso é muito importante, é muito poderoso. Então, ele age ao perceber. Quando ele tem essa percepção, quando ele tem essa intuição, ele vai lá e faz. E é isso aí, vai lá e faz.
É isso que você tem que fazer. Aprenda com os erros e encontre a melhor maneira de fazer para você mesmo. Porra, testa cada coisa. Use no campo de batalha, entendeu? Certifica de que aquilo funciona para você, mas tenha humildade de testar. Tem que testar. Não adianta não testar. Fala assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso serve para mim, não serve para mim. Testa. Vai lá e testa. Que provavelmente isso vai funcionar para você sim. Então, assim, não fale que essa porra não serve para você. Vai lá e faz. Faz e dá o jeito de vocês. Corre atrás e vai fazer. Então, pensa numa coisa nova, no inesperado. Entende? Então, eu queria deixar uma frase aqui que eu acho muito legal para encerrar essa parte, porque eu vou voltar com uma historinha aqui no segundo bloco, beleza? Então, é o seguinte, o telefone tocando é uma janela aberta ao infinito. Então, não diga que aquilo que é novo não serve para você. Um telefone tocando é algo que você não consegue saber o que vem. E uma coisa nova, se você não experimenta, você também não sabe o que vem pela frente. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. A única coisa que vai acontecer se você experimentar é ter a certeza de que ela é boa, de que ela é ruim. Mas se você não experimenta, você vai ficar com a dúvida a sua vida inteira e pode ser que você se arrependa de nunca ter experimentado. Então segura aí que eu vou contar 3 historinhas na volta aí para fortalecer isso aí. Segura aí que eu já volto. Fala galera, então chapéuzinho para contar a história, daqui para frente usando o chapéu é para contar a história, beleza? Primeira história que eu quero falar, eu vou falar sobre teimosia. Eu devia ter uns 11 anos de idade e aí a gente estava em Araruama, minha família e eu resolvi, a gente encontrou um parquinho, eu resolvi brincar numa tal de roleta. O pai foi comigo, óbvio, para me dar uma lição. E aí deixou eu brincar. Me deu R$1 e eu fui brincar. R$5 eu ganhei e aí nesses R$5 meu pai falou assim, agora você pode parar, porque você já ganhou, né? E é melhor parar para você brincar nos outros brinquedos. Eu falei, não, mais um pouco, ganhei R$20 e ele falou que assim, agora você ganhou bastante, é melhor você parar mesmo para poder brincar. Eu falei, mais um pouco, perdi o dinheiro todo. O que eu aprendi com isso? Que tem uma hora de parar. Muitos anos depois, sei lá quantos anos depois, eu fui para um cruzeiro. E aí nesse cruzeiro havia um cassino. E nesse cassino todos os amigos estavam. E aí a gente começou a brincar, óbvio, né? Eu não levei dinheiro nenhum, porque eu não queria, eu não gosto de jogos de azar, não gosto de aposta, né? E respeito quem gosta, mas eu não gosto. Então eu fui. E chegou lá um amigo, Leonardo, me deu uma moeda, eu peguei aquela moeda, botei naquela maquininha, né? E joguei lá e aí ganhei um pouquinho. Aí esse pouquinho eu devolvi o dinheiro, a moeda para ele e continuei brincando. Nessa brincadeira, chegou um dado momento que eu dei muita sorte, que eu virei a maquininha e pum, todas as figuras foram iguais e aí começou a cair um monte de moeda. Você já viu em filme como essa porra acontece. Cara, todo mundo parou, ficou olhando, foi uma euforia. A galera que tá, meus amigos que estão vendo, vão lembrar dessa, e estavam lá, vão lembrar disso. Cara, eu peguei aquele dinheiro todo, botei dentro de um potinho, levei lá no caixa, troquei o dinheiro todo, deu $100, eu botei os $100 no bolso, parei de brincar. E aí eu aprendi que existe a hora de parar. Não adianta ser teimoso. Aquilo que meu pai fez comigo lá me gerou uma lição. E essa lição foi muito importante para mim. A hora de parar. Deixar de ser teimoso e parar. E aí eu vou para a segunda história que fala sobre a persistência. E essa é muito legal. Eu comecei a trabalhar numa empresa há uns 6 anos. Eu trabalhava nessa empresa 6 anos atrás. Quer dizer, tinha começado há 6 anos. E havia a oportunidade de pessoas virem de fora para cá para trabalhar junto comigo e eu fui nomeado coordenador e essas pessoas vieram. Veio um gerente e mais algumas outras pessoas para trabalhar com a gente. Só que nenhum deles falava português e eu tinha que falar inglês. Eu estava no livro 3 do Brazos tentando aprender inglês, mas não era suficiente para mim. Eu tinha que me dedicar mais, me esforçar mais. E isso eu fiz. Com todas as ferramentas que eu tinha, Google Translator, tudo que tinha eu fui fazendo. E aí eu conversava, contratei uma amiga para me dar aula, Daniele, e ela foi me dando aula, foi me ajudando e tal, e eu fui me dedicando e durante 3 meses eu saí com a cabeça explodindo do trabalho.
porque era muito cansaço. Chegou numa reunião, num dado momento, que foi o momento mais importante para mim ali dentro, em termos de perceber evolução, foi na hora que eu estava numa reunião e de repente eu parei de traduzir e eu estava respondendo as coisas em inglês. E aí foi a mágica, porque eu percebi, as pessoas sempre falam que você tem que pensar em inglês, né? Não pensar em português, mas é muito difícil a gente começar, e eu cheguei nesse momento de não pensar, não traduzir e pensar em inglês. Hoje eu falo um pouco bem melhor, quer dizer, acho que bem melhor do que eu falava lá atrás, mas a importância é dedique-se, corra atrás. Aquilo foi persistência, aquilo foi perseverança. Eu persisti no que eu queria, eu lutei para que eu conseguisse falar o inglês que eu precisava falar. Então, estar também no olho do furacão, ali no meio daquele tumulto, fez com que eu tivesse o instinto de sobrevivência e aprendesse as coisas mais rápido. Beleza? Então é isso. Quando você estiver no olho do furacão, aproveita a oportunidade para aprender mais. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima.